Quando a noite oculta o rosto do amor, apenas os olhos podem revelar a verdade. Ela era uma donzela prometida a um casamento sem amor. Ele, um fora da lei envolto em sombras e mistérios. Mas, em 7 noites de lua cheia, os destinos se entrelaçaram sob o véu da escuridão e o que começou com um sussurro proibido se transformou no amor mais perigoso e arrebatador de todos. Prepare-se para descobrir quem era o homem por trás da máscara e como uma mulher, entre lágrimas e coragem, enfrentou tudo por um beijo verdadeiro. Histórias e Amores apresenta O Cavaleiro Negro e a Donzela. De onde você assiste este vídeo? Nas noites em que a lua cheia pairava como um espelho de prata sobre os vales, algo despertava entre os campos ennevoados. As folhas tremiam, as janelas se fechavam. As criadas silenciavam os sorrisos, porque todos sabiam, ele vinha. Diziam que era uma sombra que cavalgava com o vento. Diziam que vestia a escuridão como um manto de vingança. Diziam que os olhos dele ardiam como brasas sob a máscara. Mas ninguém jamais o viu de perto. Ou, se viu, jamais voltou para contar. Chamavam-no de Cavaleiro Negro, não por causa de um nome, mas por causa do que ele evocava. Mistério, rebeldia, justiça e um sussurro de pecado. Michele escutava histórias como quem saboreia um veneno doce. As criadas nos corredores do solar deixavam cair pratos só para poder cochichar mais sobre ele. Ele surge do nada e desaparece antes que se possa gritar. Rouba apenas dos senhores que juram lealdade ao rei com a boca, mas negam com os cofres. E dizem que é lindo como o pecado. Michele queria acreditar que tudo era exagero, mas havia algo naqueles relatos que fazia seu coração tropeçar nas batidas. À noite, em seu quarto de paredes geladas, ela ouvia o som de cascos como quem ouve um chamado. E então fechava os olhos imaginando: e se ele viesse até mim? Era filha de um barão temido e cruel, rodeada por vestidos bordados e promessas que pesavam mais que correntes. Mas Michele não sonhava com salões ou joias. Ela sonhava com um vulto mascarado que surgia em meio à névoa. Ela não sabia o porquê desse desejo. Não era amor, não era paixão. Era algo mais primitivo, mais secreto.
era a sede por liberdade. Enquanto seu pai contava moedas e selava contratos com sangue e ganância, Michele sonhava com a fuga. Não com cavalos brancos ou castelos dourados, mas com uma floresta fechada, um cavalo negro e um homem que não tinha nome, apenas olhos. Era tolice, ela sabia, mas era a única tolice que a mantinha viva por dentro. O povo dizia que ele saqueava os cofres dos nobres, mas Michele pensava diferente. Ele roubava segredos, roubava suspiros, roubava a ilusão de segurança da nobreza decadente. Seu pai, o barão Roger Buckman, havia contratado mais guardas, ordenara vigilância máxima nas 7 noites de lua cheia. Era quando as fortunas ficavam mais vulneráveis, e os corações também. Que este criminoso não ouse entrar nas minhas propriedades, vociferava o barão, mas Michele não o ouvia. Sua mente vagava para o jardim escuro, onde imaginava ver uma silhueta de capa esvoaçante cruzando o arvoredo. Naquela noite, a primeira da lua cheia, o céu estava limpo, a casa silenciosa e o coração de Michele em guerra. Sentou-se no parapeito da varanda com os cabelos soltos. Sentia o vento sussurrando promessas, mas o mundo continuava imóvel. Será que ele viria? Uma voz interna, mansa e cruel, murmurava: "Você é filha do inimigo. Ele jamais se aproximaria." Mas outra, mais ousada, sussurrava: "Ele virá, porque você deseja." E assim, enquanto a noite mergulhava no seu silêncio mais denso, Michele apertou contra o peito um colar de âmbar, a única herança de sua mãe, e esperou, não por um príncipe, mas por um fora da lei. Não esperava por flores, mas por verdades cruas ditas ao pé do ouvido, sob o disfarce da escuridão. O cavaleiro negro ainda não havia chegado, mas dentro dela ele já estava. Naquela noite, a varanda estava mergulhada na penumbra. A brisa fresca e embriagada de jasmim deslizava pela pele de Michele como dedos invisíveis. Vestia uma camisola de linho branco bordada com pequenas pérolas no decote que sua aia dizia ter sido feita para sua noite de núpcias. Mas ali, naquele instante, não havia promessas nem altar, apenas o escuro e a espera. Ela fitava o céu como quem interroga os deuses. A lua cheia e clara tremia no espelho do lago. Os grilos cantavam longe, e o som dos passos dos guardas, mais distantes do que deviam, eram sua única companhia. Mas ela não os ouvia. Estava com a alma presa no mistério, no homem que não tinha nome, na lenda que ela queria tornar real. Cavaleiro Negro, murmurou como se chamar fosse o suficiente para fazê-lo surgir. Sentiu-se tola ao dizer aquilo, mas continuou ali, teimando contra o sono, contra o destino, contra a prisão invisível de sua linhagem. O tempo escorreu como areia entre os dedos. Seus olhos pesavam. As estrelas começavam a se borrar no céu. E, por fim, ela adormeceu. Não soube quanto tempo passou,
talvez minutos, talvez séculos, mas despertou subitamente, como se um sopro gelado a atravessasse. Um aroma invadiu suas narinas: couro, vento e terra molhada. E uma voz que não vinha de sonhos. Flor da noite. Michele abriu os olhos devagar. O coração parou e o ar faltou. À sua frente, parado entre sombras e luz, ele, o Cavaleiro Negro. Vestia-se inteiramente de preto, como diziam. A capa esvoaçava suavemente, mesmo com um ar parado. A máscara lhe cobria parte do rosto, revelando apenas o que importava: os olhos reluzentes como a lua cheia. Havia luz neles, um fogo silencioso, um sussurro de ternura e perigo. Ela tentou falar, mas a garganta seca não obedeceu. Ele se aproximou a passos lentos, como se dançasse com o medo dela. Esperei tanto tempo para vê-la de perto, disse ele com a voz baixa, rouca, como um segredo selado. Você não é como eles. Seu olhar não está contaminado por ganância. Sua alma brilha diferente. Michele arregalou os olhos. Você me conhece? O cavaleiro sorriu com o canto da boca. Não respondeu. Apenas olhou para o colar de âmbar em seu pescoço. Flor da noite. É assim que chamo você desde a primeira vez que a vi. E quando foi isso? Ela quis saber. Sua voz saía trêmula, mas firme. Na Torre Leste, há 3 luas atrás. Você estava lendo poesia com os pés descalços e o vento brincava com seus cabelos como um amante ciumento. Michele sentiu o peito apertar. Ele a observava, desde antes, desde sempre. Por que veio aqui? Ela ousou perguntar. Porque eu precisava conhecê-la de perto. E, se morrer amanhã, quero levar o som de sua voz comigo. Ela não sabia se sonhava, mas estendeu a mão. Ele hesitou. Depois segurou com delicadeza. O toque era quente, real. Ela sentiu uma vertigem, como se o mundo tivesse ficado pequeno demais para conter o que brotava ali. Você é um ladrão, sussurrou. Sou, e esta noite vim roubar o seu coração. Silêncio. Os dois se encaravam como se o universo dependesse disso. Ele recuou então, soltando sua mão como uma reverência silenciosa. Amanhã volto, se o destino permitir. Ela quis gritar que ficasse. Quis correr, segurar, arrancar a máscara. Mas seus pés estavam enraizados no chão, como os de uma árvore antiga, incapaz de se mover e prestes a florescer. Quando ele se virou e sumiu na noite, ela levou os dedos aos lábios que ainda estavam trêmulos, vivos,
ansiando pelo beijo que não veio. E ali, naquela varanda, nasceu um amor vestido de sombras, e a partir daquela noite, o tempo adquiriu outro ritmo. O dia era longo, opressivo. As horas arrastavam-se entre conversas vazias, almoços pomposos e a presença sufocante do barão. Mas, quando o crepúsculo tingia o céu de cor de vinho, o coração de Michele recomeçava a bater. Ela vivia entre dois mundos. No primeiro, era a filha de um homem cruel, prometida a um destino frio e conveniente. No segundo, era a flor da noite, tocada por um homem que surgia nas sombras e fazia seu sangue ferver com apenas um olhar. Na noite seguinte, ele voltou, e voltou novamente, e outra vez. Por 7 noites, o Cavaleiro Negro rompeu a escuridão para vê-la, e Michele viveu os 7 mais doces tormentos de sua existência. A cada encontro, algo mudava. Na segunda noite, ele apareceu ao pé da janela. Ela já o esperava, sem palavras. Estendeu-lhe a mão e o levou até os jardins de limoeiro, onde perfume cítrico e noturno envolvia seus corpos como uma bênção proibida. Não compreendo por que se arrisca tanto por mim, ela sussurrou. Ele abaixou os olhos como se não soubesse responder, mas então murmurou: porque há coisas que o ouro não compra, como o brilho dos seus olhos quando sorri. Ela virou o rosto como se quisesse esconder o rubor, mas dentro dela um incêndio começava a crescer. Na terceira noite, ele lhe trouxe uma flor silvestre. Achei no bosque. Era tão livre que me lembrou você. Ela guardou a flor entre as páginas de seu livro. Na quarta noite, ele a guiou pela mão até um campo onde vagalumes dançavam sobre a relva úmida. Ali, entre as luzes flutuantes, eles riram pela primeira vez como se fossem apenas 2 jovens, não um criminoso e uma donzela prometida. Mas havia sempre o limite, um espaço entre eles, um véu invisível que ele se recusava a atravessar, e Michele sentia. Ele a desejava, e ela o desejava de volta. Mas toda vez que seus dedos se entrelaçavam por mais de um instante, ele recuava. Certa noite, ela perguntou: quem é você? Ele respondia: sou apenas uma sombra, e sombras não devem permanecer sob a luz. Na sexta noite, os olhos de Michele estavam marejados. Amanhã é a última noite de lua cheia. Depois você subirá, e eu voltarei a ser só uma prisioneira. Você nunca foi uma prisioneira. Claro que fui. Sou moeda de troca para o meu pai. E você é o único que me vê como algo mais. O cavaleiro tocou seu rosto com delicadeza. Os dedos dele eram ásperos de espada, mas o toque era poesia. Se eu pudesse, te roubaria daqui. Ela fechou os olhos. E por que não pode? Silêncio. O cavaleiro recuou 2 passos. A lua desenhava a silhueta dele no chão. E Michele soube, naquele instante, que algo o impedia. Talvez um segredo, talvez um pacto,
Talvez ele não fosse quem ela imaginava. Você me esconde algo, acusou com dor na voz. Sim, então nunca será verdade. Ele se virou. Estava indo embora. Amanhã, me dê sua verdade, ou não volte. Ela sussurrou com a voz embargada. Ele parou como se a frase o tivesse atingido no peito. Depois desapareceu entre as árvores, como sempre fazia. Mas naquela noite, Michele não ficou sonhando. Ficou acordada, deitada, com o coração dividido entre a ternura e o medo, entre o amor e a dúvida. E, na janela de sua alma, uma pergunta teimava em não se calar. Quem é o homem por trás da máscara? A 7ª noite chegou como um presságio. O céu estava limpo, a lua mais cheia do que nunca. Clara, cruel, como se quisesse iluminar o fim de algo precioso. O jardim, que nas noites anteriores parecia um refúgio, agora soava como um palco prestes a ser desmontado. E Michele não conseguia respirar direito. Passara o dia como uma sombra dentro de casa. Ignorar o pai, recusar o jantar, e se trancou cedo no quarto, mas não para dormir. Vasculhava com os olhos cada canto da noite. Esperava pelo som dos passos, o farfalhar da capa, o roçar do vento carregando o nome que apenas ele lhe dava, Flor da Noite. Mas ele não vinha. O relógio da torre soou às 11 batidas. Michele apertou os punhos e, pela primeira vez, pensou que ele não viria. Talvez tivesse sido capturado, ou talvez tivesse simplesmente partido como prometido. Seu peito doeu com essa possibilidade. Doía como ferro em brasa. Então, o som, leve, sutil, mas inconfundível, o farfalhar da capa, os passos sobre a relva, a respiração contida de quem carrega um segredo ou uma culpa. Ela se virou e ele estava lá, mas dessa vez não sorriu e tampouco estendeu a mão. Ficou à distância, os olhos ocultos pela sombra da máscara. O silêncio entre eles era denso, como névoa antes da tempestade. Você veio, sussurrou Michele com a voz embargada. Vim me despedir. Então é verdade. Ela deu um passo à frente. Ele recuou. Você vai embora. Vai me deixar. Não tenho escolha. Mentira. Todo homem tem escolha. Nem todo homem carrega o que eu carrego. E o que você carrega, cavaleiro negro? A voz dela quebrou quase um grito, quase um choro. Uma maldição? Um crime? Um rosto que eu não posso ver? Ele permaneceu em silêncio. Michele fechou os olhos, 2 lágrimas desceram silenciosas. Ela ergueu a cabeça. Então me beije, só isso. Me dê algo para guardar. Ele hesitou, por um segundo longo demais. Depois, avançou com um gesto que parecia conter o universo inteiro. Segurou o rosto dela entre as mãos. Me perdoe.
por não poder te dar tudo, mas vou te dar o que posso. O quê? O beijo que eu guardo desde a primeira vez que te vi. E então a tocou com os lábios. Não foi um beijo inocente, tampouco desesperado. Foi um beijo de adeus, lento, profundo, doloroso, como se cada segundo fosse tecido com promessas não ditas. O mundo sumiu. A lua se apagou. E dentro deles só havia aquele instante, aquela entrega. Quando ele se afastou, Michele desabou em lágrimas. Eu te amo, sussurrou ela, e foi como cortar o próprio peito. E eu não posso ser amado agora. Ele se virou para ir. Michele correu atrás. Espere, ao menos me diga quem você é. Não posso. Mas por quê? Porque se souber, vai me odiar. Jamais, gritou ela com os olhos tomados de dor. Nada que você possa ser vai mudar o que sinto por você. Ele parou por um segundo. E então desapareceu entre as sombras. Michele caiu de joelhos no meio do jardim. As lágrimas corriam quentes e o silêncio da noite parecia zombar dela. Na palma da mão estava a flor murcha da noite anterior. No coração, o beijo e a ausência. A última noite da lua cheia se encerrava. Mas dentro dela, a escuridão estava apenas começando. Os dias que se seguiram à última lua cheia foram uma prisão sem grades. A casa, antes palco de segredos, tornara-se um labirinto de corredores vazios e silêncios cortantes. O jardim onde ela vivera suas noites mais intensas, agora lhe parecia um cemitério de lembranças. E Michele era um fantasma de si mesma. Descia para o café com os olhos baixos. Evitava o piano que antes dedilhava ao entardecer. As criadas comentavam em sussurros. A senhorita está diferente. Parece doente da alma. Mas ninguém ousava falar diretamente, pois todos sabiam que o barão ouvia mais do que se via. Foi numa manhã sufocante de verão que a notícia chegou. O conde Henri de Valverde visitaria a casa naquela semana. As palavras foram ditas com pompa, como se anunciassem um rei. Mas, para Michele, soaram como a sentença de uma execução. Sentiu o estômago revirar, o coração apertar, e o nome dele ferir como lâmina. Henri, o pretendente, o homem que comprara seu destino. Ela não o conhecia, não o queria, e o odiava por existir no lugar de quem amava. Você o tratará com cortesia, Michele, disse o pai num tom que não permitia réplica. Este casamento já está selado e você não me envergonhará diante da coroa. Ela não respondeu, mas dentro de si gritava. O dia chegou. Michele trancou-se no quarto. Sentada no chão, com os joelhos junto ao peito, ouvia os sons abafados da mansão. Carruagens, vozes graves, passos pesados sobre os tapetes da entrada. E então bateram à porta. Senhorita, o conde já chegou. Estou com dor de cabeça, respondeu com a voz embargada. Seu pai insiste. Diga que estou doente. Diga que não posso vê-lo hoje. Diga qualquer coisa, mas não vou descer. A criada hesitou, depois partiu.
Do lado de fora, o mundo seguia com sua hipocrisia habitual. Lá dentro, Michelle chorava, não por Henry, mas por aquele que amava, por aquele que, mesmo distante, habitava seus sonhos. Na semana seguinte, nova visita marcada, nova recusa. Dessa vez inventou uma enxaqueca. Na outra, uma febre. Depois, uma dor nos olhos, uma dor no peito, uma dor em tudo. Cada desculpa era um grito. Não quero outro homem, não posso. O pai explodiu. Chega! Você me envergonha. Se continuar com essa recusa absurda, farei com que achem que está enlouquecendo. Há hospitais que tratam meninas que imaginam cavaleiros na escuridão, sabia? Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas, mas não cedeu. Talvez eu esteja louca, pai, mas prefiro minha loucura a viver morta por dentro. O tapa não veio, mas as palavras foram piores. Você se casará com Henry, nem que tenha que ser levada ao altar sob sedativos. Michelle saiu correndo. Trancou-se novamente no quarto e caiu na cama, soluçando como se o mundo desabasse sobre seus ombros frágeis. Naquela noite, sonhou com o cavaleiro. No sonho, ele a chamava de flor da noite, mas, quando ela corria para abraçá-lo, ele se desfazia em poeira negra. Acordou aos gritos e, pela primeira vez, sentiu medo. Medo de esquecer o som daquela voz. A visita indesejada tornava-se inevitável e o casamento um pesadelo à espreita. O sol nascia sobre a propriedade de Bookman com uma beleza que feria. Os campos estavam dourados, o céu sem nuvens. Mas dentro de casa, a atmosfera era de chumbo. Michelle não saía mais do quarto. Comia pouco, dormia menos. O barão, impaciente, batia com o punho nos móveis, gritava com os criados e ameaçava os próprios espelhos que teimavam em refletir sua decadência. Essa menina vai acabar com minha reputação. Vai jogar no lixo o maior casamento que esta família já viu. E então, como quem invoca um último golpe, ele chamou um médico da capital. Michelle, em silêncio, foi conduzida pela criada. Sentou-se diante do doutor. Ele a olhou por trás de óculos redondos com ares de sabedoria e superioridade. A senhorita recusa comer, conversar, sair. Está vendo vultos por acaso? Escutando vozes? Tem pensamentos sombrios? Michelle sorriu de canto, um sorriso ferido. Vejo vultos, sim, mas são memórias. Escuto vozes, mas são lembranças. Pensamentos sombrios só quando penso no que me querem impor. O médico a observou por alguns segundos. Depois escreveu algo em seu caderno. Ela não está louca, disse o barão, mas está perto. Se continuar trancada desse modo, alimentando fantasias e negações, poderá mergulhar num estado irreversível. As palavras foram como açoites, mas o que Michelle não esperava, o que ninguém esperava, foi o que veio a seguir. O barão se levantou, encostou-se à mesa e a fitou com frieza. Pois então que mergulhe, porque se não se casar com Henry no próximo domingo, eu mesmo a internarei. Michelle sentiu as pernas fraquejarem. O senhor não pode fazer isso, murmurou
Posso e farei. Se prefere viver como louca por um homem que só existe nas suas noites doentias, será tratada como tal. Ela ergueu os olhos, e ali, entre as lágrimas que se formavam, nasceu uma força. Não era mais medo, era resistência. O Senhor pode prender meu corpo, mas jamais acorrentará o que sinto. Nunca amarei Henry, nunca o deixarei me tocar. E se ele insistir, verá que uma mulher sem alma pode ser mais perigosa que um ladrão. O barão arregalou os olhos, mas Michele não esperou resposta. Virou-se com a dignidade de uma rainha e saiu da sala. Lenta, firme, com os ombros erguidos como se carregasse um trono invisível. Aquele dia nasceu com um silêncio estranho. Nem os pássaros cantavam, nem os criados ousavam falar alto. Era como se até a natureza lamentasse o que estava prestes a acontecer. A mansão estava decorada com flores brancas. As cortinas abertas deixavam entrar a luz dourada da manhã, mas ela parecia fria, indiferente. O barão estava exultante, movendo-se com autoridade entre os cômodos, orgulhoso por entregar a sua filha a um homem de prestígio. Mas Michele era uma estátua de porcelana trincada. Vestida com o branco mais puro, a renda bordada à mão envolvia seu corpo como uma mortalha. Os cabelos estavam adornados com um véu leve que escondia os olhos. Aqueles olhos que já foram vivos e agora eram dois espelhos partidos. As criadas tentavam consolar. Está linda, senhorita, tão elegante, tão delicada. Mas ninguém ousava perguntar: você está feliz? Porque todos sabiam, ela não estava. A carruagem que a levaria à igreja parou diante da escadaria. Michele foi conduzida como quem é levada à forca. Os dedos gelados, o coração em silêncio. Por um instante, quando passou pelos portões, ela olhou para os campos e esperou. Esperou ver uma silhueta no alto da colina. Um cavalo negro, uma capa esvoaçante, uma sombra amiga que a tomasse nos braços e a levasse para longe. Mas não havia nada, apenas o vazio. A igreja estava lotada, os nobres em seus melhores trajes, senhoras abanando-se discretamente, sorrisos fingidos, murmúrios de interesses e conveniência. O altar era coberto de rosas, e ao fundo esperava Henry. Ela o viu de relance. Era belo, jovem, elegante. Seu rosto sereno, seus olhos fixos nela. Mas para Michele, ele era o símbolo de tudo que perdera, de tudo que lhe roubaram. O órgão começou a tocar. A marcha nupcial envolveu a nave como um abraço sufocante. E, com passos lentos, Michele avançou pelo tapete. Cada passo era um adeus a si mesma, ao seu sonho, ao homem que chamava de cavaleiro negro. Chegou ao altar com os olhos marejados. Não olhou para Henry, não olhou para o padre. Manteve os olhos fixos no chão, como se estivesse enterrando ali o seu próprio coração. O padre iniciou a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar a união entre Conde Henry de Valverde e a donzela Michele Buckman. As palavras doíam como farpas. Michele promete ser fiel, amar e honrar? Ela não respondeu.
O silêncio se alongou. O padre hesitou. O barão, ao fundo, cerrava os dentes. Michele, sussurrou Henry num tom quase gentil. Ela ergueu os olhos e, pela primeira vez, o fitou de frente. Foi então que algo tremeu dentro dela. Os olhos dele eram os mesmos, profundos, reluzentes, com o mesmo fogo contido, o mesmo abismo terno que a chamava de flor da noite. Ela recuou um passo. Não pode ser. O padre estranhou. Minha filha, está tudo bem? Henry deu um passo à frente e então, num gesto impossível de prever, tirou do bolso a flor silvestre murcha que lhe dera na quarta noite. Não vá, minha flor da noite, disse ele em voz baixa, mas clara. Se ainda me quiser, eu sou seu. Michele sentiu as pernas cederem. É você, murmurou. Meu Deus, é você. O altar se tornou névoa. As palavras um sussurro distante. Ela tocou o peito, onde o colar de âmbar pulsava como um segundo coração. E chorou, não de dor, mas de alívio. Sim, padre, eu aceito, ela gritou. O barão suspirou aliviado. O casamento finalmente aconteceu. Depois da recepção, quando a sós no castelo do conde, os dois eram a expressão genuína do verdadeiro amor. Meu nome é Henry de Valverde, mas esse nome é só uma casca. Michele o fitava ainda com os olhos marejados. Não dizia nada, apenas escutava com o coração. Fui nomeado responsável pelos cofres reais, sim, mas logo descobri que muitos nobres sonegavam impostos, desviavam ouro, mentiam à coroa. Fez uma pausa. Então criei o Cavaleiro Negro e o rei gostou da ideia, mas ninguém podia saber que eu tinha autorização real para agir como Cavaleiro Negro. Um homem sem rosto que pudesse fazer o que Henry o Conde não podia. Eu roubava as joias dos que roubavam a coroa e devolvia o valor real ao rei. Era justiça. Nunca fiquei com uma moeda. Todas as peças roubadas foram entregues aos cofres reais. Ela respirou fundo. A mágoa que sentira pela ausência dele começava a se diluir diante daquela revelação. Ele sorriu com ternura. E por que não me contou antes? Perguntou ela com voz embargada. Ele se aproximou. Porque me apaixonei. E o homem que ama tem medo. Medo de que todos descobrissem que o rei sabia dos roubos. Medo de perder o olhar que me amava. Mas você não me perdeu, ela sussurrou. Eu estou aqui. Ele a envolveu com os braços. Agora quero ser só isso, seu. Sob a luz suave da lua, ele a beijou. Dessa vez sem fuga, sem máscara, sem adeus. Um beijo longo, profundo, como quem costura o destino com os lábios. E ali, entre as árvores e o perfume da noite, Michele soube. O amor que nascera no mistério agora florescia na verdade. Ela não estava mais perdida, estava inteira, nos braços do homem que fora seu sonho e agora seu marido. Esperei por você em cada noite de lua cheia. Agora que te encontrei, quero ser sua por inteira. Henry, depositando um beijo demorado em seus lábios, disse: Minha flor da noite. Quando ele a deitou sobre o colchão de linho junto à lareira, o mundo lá fora desapareceu.
A noite inteira se concentrou ali, na junção de duas almas que se procuraram e que agora se uniam na nudez da verdade. Cada beijo era um reencontro, cada suspiro um voto. Te amo, ele murmurou com a voz rouca de emoção. Eu sempre soube, respondeu ela entre gemidos suaves. Só o meu cavaleiro negro poderia me amar assim. As horas passaram lentas, e quando enfim adormeceram entrelaçados sob a manta espessa, o luar invadia a janela entreaberta e tocava seus corpos como uma bênção silenciosa. Na manhã seguinte, a luz os encontrou nos braços um do outro. Michele abriu os olhos e em seu rosto havia um sorriso pleno, de felicidade. Agora você é meu marido, não o ladrão, mas o guardião do meu coração. E assim, entre sombras e claridade, entre segredos e verdades, entre o dever e o amor, nasceu uma paixão que resistiu à mentira, ao medo e ao tempo. Michele encontrou no homem mascarado o único amor capaz de libertá-la, e ele, em sua donzela, a única redenção que jamais ousou desejar. O Cavaleiro Negro e a Donzela não é apenas uma história. É o amor escrito para provar a todos que o verdadeiro amor pode acontecer nas formas mais inusitadas que possamos imaginar. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o meu, deixe o seu like, se inscreva no canal.